Olá, estamos ao vivo com mais um episódio do programa Pela Ordem. Quero agradecer a sua presença e aproveitar para pedir que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e, principalmente, compartilhe com todos os seus amigos. Não esqueça de ativar o sininho, hein? O nosso convidado de hoje é Luiz Felipe Castellano, mais conhecido como Professor Castellano. Nascido no Rio de Janeiro, tem 35 anos de idade, é formado em Letras e Literaturas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Professor do ensino fundamental, Castellano sempre teve a educação e a participação popular como pilares da sua trajetória. Foi eleito vereador de Queimados pelo PT nas eleições de 2024 com 1.546 votos. E já no início do mandato, implantou o gabinete itinerante, aproximando o mandato da população e ouvindo de perto as demandas e as principais reclamações do povão. Como vereador, sua atuação é pautada pela fiscalização, cobrança e defesa dos direitos da população. Hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória, propostas, desafios e, principalmente, a visão para o futuro de Queimados. Já essa entrevista, logo depois da vinheta. Roda a vinheta aí, produção! Pessoal, hoje nós estamos recebendo um convidado para lá de especial no nosso programa Pela Ordem. Nosso episódio hoje, abrigantado pela presença de nada mais, nada menos, professor Castellano. Professor, muito feliz aqui com a sua presença. Antes de tudo, eu quero dizer o seguinte, eu tentei, por várias vezes te convidar, a tua atividade parlamentar intensa, graças a Deus. Amém. Respeitando o voto da população, e isso é importante. Mais importante de você vir aqui dar entrevista é você trabalhar pelo povo que te elegeu. Mas eu quero te dizer o seguinte, nada é por acaso. Esses convites que eu te fiz, para você vir aqui no programa, falar com a gente, é porque a população de Queimados que queria te ouvir. Inclusive algumas pessoas da Baixada Fluminense também. O teu trabalho está ultrapassando as barreiras de Queimados. Isso é bacana, eu acho que é legal. Claro. Primeiro, sim, agradecer mesmo pelo convite. Câmera 1 é sua. Acho que é vital. Acho que, assim, completando o que você disse, eu acho que faz parte do nosso trabalho como vereador, esse tipo de se colocar à disposição da mídia para conversar, para ter o contato direto. A gente passou o carnaval agora, foi, como você falou, um ano intenso e a gente deu uma pausa para se refrescar e acalmar um pouco o carnaval. Mas a gente volta a trabalhar agora com força total, muito por conta disso. Eu acho que me colocaram num lugar que eu preciso prestar conta daquilo que eu tenho feito. Eu acho que é vital, para além de fazer, para além de fiscalizar, para além de escrever projetos, para além de lutar pela população, eu acho que esse contato aqui é fundamental. Então, eu queria te agradecer pelo convite. A gente demorou ali para achar uma data certinha, mas a gente encaixou. Então, agradeço muito e que a população, não só de Queimados, mas de toda a Baixada, veja o trabalho que a gente está fazendo na cidade. Eu falo sempre que eu sou sou fruto da Baixada Fluminense. Se não fosse a Baixada Fluminense, com todos os problemas que ela tem, mas com tanta gente trabalhadora, com tanta gente fundamental, eu não existiria, sem sombra de dúvida. E teve que arrumar um espaço na agenda mesmo. Sexta-feira à noite, tá o professor Castellano aqui prestando contas. Aí, você que votou no professor Castellano, meus parabéns. Fez uma escolha certa, botou um cara bacana, um cara trabalhador, íntegro. Obrigado. E que está correspondendo às expectativas. Professor, o que acontece? Como é que você quer que eu te chame? Professor, Castellano, como você vereador? Como você achar melhor. Eu não tenho essa vaidade de ser chamado de vereador, não se preocupe. Porque, na real, o que eu sou, de fato, é professor. Isso é o que eu vou carregar pelo resto da vida. Eu estou vereador. É verdade. Durante esses 4 anos, graças a Deus e a população queimadense, eu estou como vereador. Mas isso não quer dizer que eu serei pelo resto da vida. O que eu sou mesmo é professor e isso você pelo resto da vida. Isso aí você vai levar pro resto da vida. Pro resto da vida, graças a Deus. É verdade. Bom, eu ali na abertura, antes de entrar a vinheta, eu falei muito pouquinho da tua história, do teu trabalho, mas eu falei que você ia contar da tua trajetória. Eu queria ouvir um pouco de você, da sua própria trajetória. Sua vida familiar, mãe, como é que foi? Como é que é essa origem aí
do então menino Castelano. Castelaninho, né? Isso. Rapaz, olha, é um orgulho danado e eu sempre fico muito emocionado porque da onde eu vim, Fabiano, assim, eu fico muito, muito feliz da história que eu tenho, assim. Eu venho de uma família onde formada majoritariamente por mulheres trabalhadoras, empregadas domésticas, minha mãe empregada doméstica, e eu não seria quem eu sou se não fosse elas. Eu falei da Baixada Fluminense aqui, que me moldou, mas assim, eu falo sempre que eu tive minha mãe, que é assim, minha inspiração de ética, de compromisso, de coração aberto, desejando bem para todo mundo. Essa é minha mãe, assim. Dona Helena é um espetáculo. Quem conhece a Dona Helena se apaixona por conta disso. Porque ela faz com todo mundo que conhece, vira filho dela, vira um amorzinho. E meu lar foi muito assim, mesmo com muita dificuldade. A gente passou muitos perrengues. Eu ia te perguntar isso, Porque, você teve muita dificuldade na infância. Porque assim, imagina você... A gente está falando aqui de mães solos. Minha mãe solo, empregada doméstica. Minha mãe saía de casa às 5 horas da manhã na segunda-feira e voltava no sábado, 2 horas da tarde. Então, com uma dificuldade muito, muito grande. A escola, por isso que eu sou apaixonado pela educação pública, a escola teve um papel fundamental de não só me formar como cidadão, mas me alimentar também. E de cuidar de mim no momentos mais difíceis. Então, eu e minha mãe, a gente passou muita dificuldade, minhas tias também. Então, a gente vem de uma família muito, muito, muito humilde. Eu acho que é por isso que eu comecei a gostar de estudar. Porque eu entendi que eu falei, bem, se eu começar a estudar, se eu for por esse caminho aqui, acho que aqui eu vou me dar bem. Eu demorei muito para entender isso, muito, Fabiano, muito. Eu entrei na faculdade aos 25 anos. Assim, demorei para fazer todo tipo de trabalho. Então, trabalhei na feira, trabalhei em fábrica de carvão clandestina. Então, assim, trabalhei em brechó, Você tinha que sobreviver. É isso, é sobrevivência. Eu falo sempre que a galera, eu tenho uma crítica muito grande, que a galera fala, tem que investir e tal. Mas, cara, a gente que é pobre, a gente tem que sobreviver. E minha família, a gente sobreviveu durante muito tempo. Até ali, 2002, mais ou menos, foi quando muda a chave das nossas vidas. A gente começa a ter uma condição um pouco melhor. A gente começa a pensar em comer carne todos os dias, que antes era difícil. Óbvio que isso, a gente não pode deixar de falar o momento que o Brasil viveu com a gestão do governo Lula 1, que mudou a vida da população, principalmente da minha família. Então, assim, eu falei outro dia pro Padilha, eu encontrei o ministro Padilha, e eu falei com ele, olha, eu sou fruto do governo Lula 1. Porque sem o Lula 1 a gente não tinha condições de se alimentar direito. Sem o Lula 1, a rural, ela não teria os cursos de licenciatura que foi no Rio. Você é ruralino, né? Sou ruralino. Tem até a logo da rural, eu sou muito ruralino. Então, assim, o governo Lula mudou muito a vida lá de casa. Então, assim, minha família é muito humilde, de mulheres. Eu sempre fui aluno de escola pública e eu tenho muito orgulho. Hoje, são minhas maiores inspirações, são minha mãe e minhas tias, assim, sem sombra de dúvidas, porque elas que conseguiram colocar no Castelano ali um rumo certo. A gente, por mais que passando muita dificuldade, a gente sempre unido demais. Até hoje, assim, eu sempre faço questão de ir na casa das minhas tias, ir na casa da minha mãe. Hoje eu não moro mais com a minha mãe, mas eu morei com a minha mãe até 2 anos atrás, por exemplo, com muito orgulho, sabe? E eu sou isso. Eu sempre falo, em qualquer lugar que eu falo, a primeira coisa é que eu sou filho da Dona Helena. E é o maior orgulho da minha vida, sem sombra de dúvida. Então aí hoje a gente já começa a entender, né? Fica uma situação interessante, porque por que tem um vereador que é professor? Por que tem um vereador que é professor que fiscaliza com tanta firmeza? Eu vi teus vídeos na internet, eu tenho acompanhado, aí agora a gente começa a entender. Não é só uma coincidência. Você foi moldado dentro... É uma soma, né? Exatamente, né? Então tinha uma família... Você tem uma família, né? Você é uma mãe, as suas tias, pessoas trabalhadoras que provavelmente, até no teu subconsciente, trabalham de alguma forma. Sim. Olha, eu te falei que o certo é isso aqui. Esse aqui é o certo. E aí você tem feito esse teu trabalho de vereador que tem sido, né, muito elogiado. Como é que foi tua campanha política? Cara, minha caminhada assim, política foi muito louca. Como é que ela surge? Primeiro que assim, a maior inspiração foi meu irmão Fábio, né? Meu irmão Fábio tem 11 anos já de falecido. Acho que esse ano vamos fazer 12 anos. Vou completar 12 anos. E o Fábio era uma grande inspiração. Você assim. tem quantos irmãos? Eu sou o caçula, né? O Fábio, que já faleceu, a Flávia, que é minha irmã do meio, que me ajudou muito na minha criação também, e eu era o caçula. Fábio é o mais velho? Era o mais velho. E aí, o Fábio
assim, liderança sindical, professor também, participava do CEP, muita briga. E o Fábio sempre falava que, assim, é uma fala de um sociólogo carioca, que eu não lembro agora o nome, mas ele reproduzia sempre: não existe solução fora da política. Se a gente pensa numa sociedade melhor, não existe solução fora da política. Está na política isso. E eu, Fábio, pelo amor de Deus. E aí até um dia que eu fui participar de um grêmio estudantil. E quando eu vi, eu já estava assim, indo para a manifestação do Passe Livre, eu já estava muito envolvido. E aí fui convidado pelo, então, antes era vereador Elton Teixeira, vereador do PT lá em Queimados, um parceiraço. Foi secretário de Assistência Social, não foi? Foi secretário e está como secretário de Assistência Social e Economia Solidária em Niterói. Tá. Ele é secretário de Niterói hoje. E aí o Elton falou: cara, vem pra cá, vem somar aqui com esse time e tal. E aí fui, mas assim, eu falo sempre que eu tropecei e virei candidato a vereador. Eu nunca pensei. Eu sempre quis somar na base, eu sempre achei o trabalho de base fundamental, de você estar indo lá na população, de você olhar no olho da população e entender a realidade dela, entender o problema. Por exemplo, a gente foi no bairro Camões. Cara, as pessoas só falavam de uma coisa: ela quer ônibus para sair daquele lugar. Eu preciso de um ônibus para ir trabalhar. 4 horas da manhã não tem ônibus, 5 horas da manhã não tem ônibus. Então, assim... Essa realidade você conhece, né? Conheço bem, porque eu estive lá. E aí, eu aceitei o convite e fiz esse trabalho de base. Até que em 2020, no meio da pandemia, o Elton, secretário de Assistência Social e Saúde, virou e falou: irmão, eu não tenho condições de sair da Secretaria de Saúde. A gente está vivendo pior momento da história do Brasil em questão de saúde. Você vai precisar ser o candidato da gente. Eu já tinha um pré-vestibular social desde 2017, tinha feito um trabalho com geladeiras literárias, tinha feito um trabalho cultural e educacional na cidade. E ele me convidou e eu aceitei. E naquele momento, a gente veio como candidato e a gente perdeu por causa de 49 votos da chapa. Eu fui o nono mais votado, oitavo mais votado, nono. Fui o nono mais votado da cidade. E a gente uma perdeu... Câmara com 17. Eu fui, olha isso, 17 vereadores. Eu fui o nono mais votado da cidade, mas o partido não fez e tá tudo bem. É a regra do jogo. A gente tem que respeitar a regra do jogo. Não fui eleito e continuei o trabalho. Enquanto muita galera falou: vai acabar esse trabalho aí, só fez por conta de campanha, só fez por conta disso. A gente teve 854 votos naquela. E aí eu falei: já deu, vamos continuar tocando o nosso trabalho para vestibular e tal. Hoje a gente tem uma sede, que é uma casa, que tem curso de Libras, tem um monte de coisa lá acontecendo. E aí, na eleição do ano passado, a gente conseguiu montar uma chapa boa, sabe? E aí a gente conseguiu quase dobrar de votos. A gente saiu de 854 e foi para 1.546, entendeu? É verdade. Isso mostra que o nosso trabalho está indo direito, está indo certo. Sabe? Não, e a comunicação também, né? Não, isso sem sombra de dúvida. Porque você soube explicar para a população as suas propostas, soube mostrar o teu trabalho, né? As pessoas também entenderam isso. Isso aí. E é vital, assim, eu falo sempre. A gente, na política, a gente precisa, pensando em política eleitoral, tá? Que são duas coisas completamente diferentes. Política eleitoral e política pública. Hoje, o que a gente está fazendo na Câmara é política pública. Durante o período eleitoral, é política eleitoral. A gente precisa do voto. E a gente precisa mostrar para as pessoas que a gente tem, história, a gente sabe o que está fazendo, a gente tem um lugar que a gente veio, projeto para aquela cidade, por que a gente precisa fazer, como a gente precisa fazer, o que essa cidade tem de problema e solução. São 3 coisas que eu sempre falo: é história, legado, problema da cidade, solução. E é isso que eu mostrei para as pessoas. Mostrei que é fácil organizar algumas coisas. Por exemplo, hoje a gente tem um debate na Câmara sobre algumas políticas públicas que, assim, não tem custo nenhum para a cidade, mas é reorganizar a cidade para trazer a população para perto. Por exemplo, fazer com que num posto de saúde não tenha médico só de manhã. Tem que ter médico de manhã e à tarde. É pegar um posto de um bairro afastado do centro e colocar para ele funcionar aos sábados. Porque eu te pergunto, minha mãe, é uma realidade. Minha mãe nunca, enquanto trabalhava, minha mãe nunca foi atendida por um posto na cidade onde ela mora. Isso é inadmissível. A gente tem que pensar no trabalhador. Como é que pensa no trabalhador? Pegando e falar: esse posto aqui vai funcionar todo dia até as 8 horas. Aquele posto lá vai funcionar uma vez no sábado. Aquele outro vai funcionar uma vez no sábado. É uma questão de gestão, no caso. É isso. Não tem custo. É gerir. Pegar e falar: quem trabalhar no sábado vai ganhar uma folga aqui. Aí você consegue montar para essa pessoa 3 dias de folga. Porque sábado, domingo, aí pega uma segunda, vai viajar, vai fazer alguma coisa. Não ter custo, mas é gerir, modificando a estrutura atual para dar oportunidade para as pessoas terem acesso. Por que os gestores trabalham assim? Eu também não entendo.
Né? Por que eles não se aproximam da população? Por que eles não observam isso? Isso tudo aí que você está falando aí é realidade. Tem uma pessoa, um camarada ali, vamos botar que seja um homem, vou pegar um exemplo de um homem e uma mulher. Tem um camarada ali, que é verdade que você está falando. Está tendo um engarrafamento na Dutra, agora, nesse instante. Né? Tudo que a gente está falando aqui, pessoal, é hipotético, esse horário, graças a Deus, ainda não tem mais engarrafamento. Mas vamos colocar aqui, de manhã, está tendo um engarrafamento na Dutra. Tem um cara que ele bota um isopor para se defender, porque ele não quer ser bandido ainda, ele não tem essa intenção e de repente teve uma educação como você teve, como eu tive. Claro. Né? Ó, não vai roubar, não vai ser bandido, não vai para essa vida aqui que você vai se dar mal. E aí o cara, para se defender, pega o isopor e vai para a rua. O horário do engarrafamento é aquele, é o momento dele ganhar um dinheiro, vendendo uma água. E aí eu te pergunto, essa questão do posto de saúde funcionar à tarde seria para esse cliente. É isso aí. Né? Esse cliente que a gente fala, pessoal, é porque a rede pública de saúde tiver, assim, um cliente, né? Um usuário do sistema. Né? Você não é paciente porque você não está doente, mas é um cliente. Né? Então atende esse cliente. Eu acho que, assim, não só para ele, eu acho que, por exemplo, a gente, para pegar, tu falou assim, a Baixada Fluminense, ela faz o Rio funcionar. Ela faz o centro do Rio funcionar. Baixada Fluminense, se a gente pensa em mercado de trabalho, a gente tem 2 grandes campos. Uma realidade, tá? Nova Iguaçu e Caxias. De resto, é Rio. Todo mundo vai pro Rio. A gente, infelizmente, tem o estigma de ser uma cidade dormitória ainda. Várias. Japeri, Queimados. Então, o que eu acho? Eu acho que a gente tem que reformular para pensar nesse cara que está trabalhando. É pegar e falar, olha, esse cara... E a gente tem um problema. E aí, falando aqui como 2 homens. A gente tem um problema muito sério, porque a gente não cuida da nossa saúde. O trabalhador homem cuida muito menos da saúde do que a trabalhadora mulher. Então, a gente precisa fazer... Isso é dado científico. É dado. A gente precisa fazer a busca ativa. É ir atrás. Eu falo sempre, o poder público não pode esperar as pessoas virem até para buscar a sua política pública. A gente tem que fazer uma busca ativa. Tem que ir até eles. Tem que ver, olha só... tem que marcar uma consulta aqui, amigo. Quanto tempo... Já passou dos 40? Quanto tempo você foi no urologista? Quanto tempo... E é isso. E para fazer isso, cara, a gente tem que reformular o nosso sistema. A gente pensa política pública de forma comercial, de 8 às 5, de segunda a sexta. E aí é como você falou... Que não atinge... Como não atingiu a sua mãe. É isso, não atinge o trabalhador. A gente precisa reformular e fazer. Então, assim, vou pegar, por exemplo, Queimados. Queimados tem um posto que funciona alguns dias até 8 horas. Pô, golaço. Porque a pessoa que está chegando... Ela chega no laço também, né? Porque chega às 7, 7h30 ali. Vai conseguir ser minimamente atendida. Não vai conseguir fazer exame, porque o exame é só de 8 às 5. Mas já vai ter alguma consulta ali. Agora é pegar e abrir os sábados, faz um rodízio. Gente, olha só, tem tantos postos de saúde na cidade. Então esse aqui vai abrir nesse sábado, esse vai abrir nesse sábado. Não estou falando para abrir todo sábado, não. Vamos dizer que você mora nesse bairro aqui. Uma vez por mês. Mas esse aqui... É próximo. É isso. Esse vai funcionar. É isso. E as pessoas vão... E aí eu acho que a gente tem que fazer isso, sabe? E tem um faturamento que é o Ministério da Saúde. É isso. Tu vai mostrar quanto você está sendo atendido. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender a prestar conta. Eu falei isso no começo. Falta gestão. Falta prestação de contas, cara. As pessoas precisam saber o que está sendo feito. Quantas pessoas, por exemplo, tem um postinho... No teu bairro, tem um postinho. Eu tenho certeza que você não sabe quantas pessoas são atendidas a ele. É isso que tem que acabar. Porque a gente precisa saber quantas pessoas foram atendidas. E até para cobrar. Por exemplo, no Rio de Janeiro, e aí a gestão do Sorães, ela é uma gestão diferenciada, tá? Eu pego isso porque, por exemplo, os últimos 3 ministros do governo Bolsonaro não poderia ser diretor de posto no Rio de Janeiro. Porque ele tem um critério avaliativo para essa pessoa ser diretor de posto. E lá tem uma prestação de conta trimestral. É isso aí. O posto tem que dizer quantas pessoas atenderam. Aquele médico, quantos pacientes aquele cara atendeu, sabe? Quantas pessoas, quantos usuários aquele lugar atendeu. Transparência é fundamental. Eu falo isso. A gente tem que ter transparência e começar a ensinar para as pessoas como ver a transparência. Porque não adianta fazer um portal da transparência extremamente confuso, extremamente difícil. Inserir os dados já. Não, estou sendo transparente aqui. Não. Vamos ensinar a população como ela vê.
Eu falo sempre pra galera, eu falo, ó, quer saber o contrato da prefeitura? Tem que entrar aqui, ó, digita aqui o que você quer. Explica para as pessoas, isso é transparência. E a partir, eu falo sempre, a gestão pública ela tem que agir de uma forma que entender a demanda da população, tomar uma atitude, fazer o feedback, obviamente, através da transparência. E aí eu vou mostrar para a população que está dando certo ou não, porque senão a população não sabe que está dando certo ou não. É isso, eu preciso mostrar para ela. E é interessante que as unidades básicas de saúde, que nós chamamos os postinhos, né? As UBS. Elas têm um personagem chamado agente comunitário de saúde. Eu não sei, por exemplo, lá em Queimados, eles são concursados? São, mas está faltando. Está faltando muito. Então, mas aí tem que ter concurso. E aí o concursado, nessa questão do agente comunitário de saúde, recebe recurso federal. É isso aí. É isso aí. Quer dizer... E assim, o agente comunitário, ele é fundamental porque ele identifica o problema daquela casa. Outro dia eu recebi uma ligação de uma amiga falando, porque minha avó está muito doente, não está conseguindo ir no posto, não faz atendimento. Não era em Queimados. Aí eu falei, mas tem agente comunitário? Já bateram aí na tua casa? Ela falou, Castelano, eu nem sabia que isso existia. Isso é um problema. Isso é um problema. Porque o agente comunitário, eu acho, é fundamental. É fundamental para tu gerir a tua política pública de saúde. Porque é o cara que vai estar na base. Quem está na base tem que ser muito respeitado. Por isso que eu falo, cara, professor que está na base eu respeito muito. As merendeiras estão na base eu respeito muito. E infelizmente tem lugar que não paga o salário. Essa galera que conhece tudo, né? Claro, porque tá sabe o nome do aluno, sabe o que ele come. Exatamente. As tias, né? E vou te falar, eu agradeço muito que em toda a escola, o Allan Kardec, eu estudei no Allan Kardec, e as tias me conheciam, rapaz, sempre tinha minha comidinha separada lá. Eu podia chegar atrasado, porque elas sabiam da dificuldade que eu tinha em casa. Então elas sempre deixavam lá. Não, pode vir aqui, Luiz Felipe, vem aqui, porque quando criancinha era conhecido como Luiz Felipe. Vem aqui, já tá separado aqui, pode esperar um pouquinho, sei que você chegou atrasado. Porque sabiam, cara, essas tias, elas sabem cada ponto assim, da cidade. E por que eles não usam isso, os gestores? É porque eu acho que desmerecem, né? É isso, aquilo é um cargo que infelizmente acaba sendo um cargo político, e você indica lá, e aí tu indica aquelas pessoas, vou pegar fulano de tal para colocar ali, e é muito ruim. E aí assim, vou pegar o exemplo de Queimados, tá? Queimados está há 5 meses sem dar o auxílio refeição para essas mulheres. E eu falo mulheres porque a maior parte de merendeiras são mulheres. 5 meses. Ela está com o salário atrasado, ela não recebeu ainda no mês passado. Mas porque a prefeitura não paga a empresa que está pagando elas. É uma prestação de serviço, Fabiano. Se você está prestando um serviço para mim, eu tenho que te pagar. Senão você não paga as pessoas. Há 8 meses a prefeitura não paga. 8 meses. Isso antes do carnaval, né? De repente agora, depois do carnaval, já pagaram. Mas é muito tempo para uma empresa gerir uma coisa sem estar fazendo um repasse. Falta gestão ali. Ô, professor Castelano, foi bom você falar do carnaval. Nós acabamos agora o carnaval. Queimados não teve carnaval. Queimados, eu falei isso na última sessão antes do carnaval. Queimados tinha o melhor carnaval da Baixada Fluminense. A gente praça, né? Do eucalipto, a gente conseguia ganhar. Praça dos eucaliptos. Que não tem mais eucalipto. É isso aí. São Palmeiras Imperiais. É verdade. A gente ganhava de Nova Iguaçu, a gente ganhava de Caxias. Era o melhor carnaval da Eu Baixada. já fui brincar carnaval lá. Isso, pô, era bom demais. Perdeu esse costume, essa tradição, infelizmente, por conta da violência. E eu acho um absurdo a gente perder a cultura do nosso local por conta da violência. E aí falta gestão também, não só do município, mas do Estado, de combater a violência. A segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, ela é falida. Ela está completamente falida. E o batalhão daqui da micro-região é lá em Queimados. Micro, você está sendo bondoso. Porque nós estamos em cima da Baixada, né? Queimados... Japeri, Paracambi, Seropédica e uma parte de Itaguaí. É isso aí. Um batalhão só. É isso aí. Isso não faz sentido. Porque a Seropédica é gigante, Queimados é grande. Assim, tem que pegar Japeri, tem que pegar ainda uma parte de Itaguaí. Isso não faz sentido nenhum. Essa divisão dessa micro-região é muito errada. Mas enfim, voltando pro carnaval. E aí, a gente tinha o melhor carnaval da Baixada Fluminense, que parou por conta da violência. Muito ruim, muito ruim. A violência fez com que porque era muito violento. Chegou um momento que estava insuportável. E agora, a gente tem que fomentar os blocos.
Que aí vão fazer de forma micro. É pegar um bloco ali, pegar ali. Hoje, Queimados fez isso nesse último carnaval, dando um suporte de tenda, banheiro e gradil. Eu acho que isso não é fomentar. Isso isso é uma ajudinha. Um apoio. Entendeu? Vou te dar uma ajuda aqui mínimo para tu ter. São dois um cala a boca, né? Mas eu acho... Mas fui eu que falei isso, não foi você que falou não, hein? Mas eu acho que a gente precisa organizar o seguinte, vamos cadastrar todos os blocos da cidade. A gente vai ter que tirar uma verba. Prefeito, tem que tirar uma verba para apoiar. Nem que seja mínimo. Porque olha só, para o cara que tá na ponta fazendo um carnaval, se ele recebe 10, 15 mil, esquece. É o som garantido, é uma banda garantida. Você defende verba pro carnaval. Sabe por quê? Vamos fazer com bloco. É isso. Verba para pros blocos. E eu acho que é uma das grandes soluções. Porque a gente faz dividido por regiões. Então vai ter bloco no Glória, vai ter bloco no Fanchen, vai ter bloco no São Roque, no Paraíba. Você divide isso, beleza? Então você atinge mais partes da cidade. A gente precisa parar de fazer tudo no centro. As pessoas não conseguem ir no centro, tá vendo? Tem local na cidade que para você chegar no centro demora 1 hora por conta do ônibus. Então tem que parar com isso e dividir, botar nos cantos da cidade. E aí pegar uma verba e vamos incentivar isso aqui. Sabe por quê? Vou pegar um dado, saiu um dado agora do governo federal, que o carnaval, a estimativa de volta de dinheiro gerido no carnaval foram 12 bilhões. 12 bilhões. É muito dinheiro. O carnaval movimenta muito dinheiro. Aí é o que eu falo. É o cara que tá vendendo água, é o cara que tá vendendo espetinho, é o cara que tá vendendo espuma, é o cara que tá vendendo fantasia. E do carvão, do churrasquinho. Movimenta muito dinheiro. Gostando do carnaval, não. É uma indústria. É uma indústria. É uma indústria que a gente precisa entender que é formada por trabalhadores. É uma classe trabalhadora tá ali. Então, acho que é vital, assim, importantíssimo a gente entender que precisa separar. E assim, não é muita coisa, não. É ir no Ministério da Cultura e falar, a gente quer fazer um incentivo aqui e tudo mais, a gente quer 200 mil para isso. Cara, 200 mil na cidade como Queimados para bloco, esquece. Tu explode bloco para tudo quanto é lugar. E é fundamental. Porque, assim, carnaval, eu sou apaixonado por carnaval. Eu acho o carnaval uma das grandes festas que a gente tem, e tenho muito orgulho de falar isso. A deputada estadual Verônica Lima aprovou uma lei de incentivo ao carnaval. Então, todo ano, obrigatoriamente, o Estado tem que pagar blocos de carnaval. Já fazia isso, mas agora está em lei. E é fundamental. Por que é fundamental? Porque isso não é política de governo, é política pública, política do Estado. Eles vão ter que fazer isso. Então, eu estou muito empenhado em implantar isso em Queimados agora. Então, mas aí o que acontece? Tem um orçamento, tem recurso, tem cultura em Queimados. Tem um fundo. Aí não usou esse recurso, usou onde? Sim. Ou não usou? Eu acho que hoje Queimados está tendo uma dificuldade de ter recurso no fundo. É uma realidade. Eu acho que está com dificuldade nisso. E aí não é defendendo o governo, não, porque eu nem sou situação, não estou na base do governo. Mas eu acho que tem uma dificuldade de ter fundo. Hoje, a cultura de Queimados, basicamente, ela está funcionando com festa da cidade, que aí contrata, por exemplo, o Luan Santana, que foi 500 mil. Nossa Senhora. E aí com 500 mil tu faz um carnaval o ano todo, meu amigo. Entendeu? Mas eu respeito, porque, mais uma vez, eu não estou aqui para criticar o gasto na cultura. Eu só acho que poderia ser diferente, valorizar outros artistas e tudo mais. O aniversário da cidade, o Arraiá, que tem, e Lei Paulo Gustavo. É isso que Queimados tem. Tem 3 polos culturais, ações culturais, né? Eu acho que a gente precisa reformular, eu acho que a gente precisa melhorar, e aí dividir. Eu falo sempre, não adianta fazer um grande evento, por exemplo, em novembro, que é o aniversário de Queimados. Tem que fazer um em janeiro, tem que fazer um em fevereiro, tem que fazer... Não precisa fazer gigante, não. Mas tem que fazer e tem que levar. Leva para os bairros mais distantes. Sabe o que a gente faz no projeto social, que eu tenho muito orgulho de ter fundado? A gente faz um cinema na rua, que é o Cine Popular Roberto Ferreira Lopes. A gente leva o cinema para as áreas periféricas da cidade com pipoca e refrigerante. Pô, a gente faz isso. Por que é caro assim? Não, a gente tem um som, a gente tem um data show, a gente só aluga cadeira e pipoca. E na real, cadeira a gente nem aluga, normalmente é no show mesmo. A gente fala pra galera levar um paninho, sentar lá e assistir. Aí eu te falo, se a gente consegue, dá para ser realizado, dá para ser feito. E é isso que a gente está cobrando. Acho que a gente precisa pensar, porque cultura é fundamental também. Sabe? A gente tá cobrando agora das escolas, cobrando muito das escolas, a gente cobra da educação, da saúde,
Todos os lugares, mas a cultura é fundamental. A gente precisa dar cultura para o nosso povo também. Fazer com que, ele consuma a cultura e 2, que ele produza a cultura. Queimados tem muito artista. Assim, graças a Deus, as geladeiras literárias, as geladeiras grafitadas, fizeram com que eu encontrasse muito artista da cidade. Não é só asfalto, né? Não é. Porque a gente só ouve assim, vou asfaltar ali, vou asfaltar aqui. Nem escuta a população, o que ela quer, o que ela deseja, o anseio. Gestão pública, o prefeito, sou eu que vou falar para o senhor. Gestão é mais do que isso. Estou aqui, estou asfaltando a rua, estou asfaltando. Prefeito, não é só isso. Tem que aproveitar que o senhor foi reeleito, né, numa reeleição dificílima, o senhor conseguiu. Eu nem sei como, mas o senhor conseguiu. Né? E o senhor aproveitar essa oportunidade, fazer uma gestão e deixar um legado. É isso. Até porque o asfalto é caro demais, né? Saneamento é muito caro. E nem tudo é asfalto. Nem tudo. Tem ruas ali que você pode colocar um outro tipo de material. Eu estava estudando agora sobre esse asfalto ecológico, que é um outro tipo. Não é asfalto é um outro tipo usando algumas máquinas. Mas eu acho que, assim, é perfeita a tua colocação. Eu acho que a gente precisa ouvir. Eu fiz o gabinete antes muito por conta disso, Fabiano. A gente precisa ouvir as pessoas. E como é que você escuta? Indo até elas. Eu não vou escutar no meu gabinete lá, que nem é meu, né? Que eu chamo de nosso gabinete. Não vou ouvir a população lá das áreas periféricas, como Parque Ipanema, lá, assim, dentro do meu gabinete. Primeiro porque ele funciona horário comercial, de 8 às 5, as pessoas estão trabalhando. Eu preciso ir nelas no final de semana. Sabe o que tem que ter? E aí, Queimados tentou implementar, mas não deu certo, que é o Colab. Que aí a ideia é ouvir a população. Cara, não adianta. Sabe? É pegar e fazer um cadastro, fazer uma relação com a Anatel. Olha só, eu sou institucional, eu quero enviar mensagem com um link para que as pessoas possam receber. Igual a Defesa Civil faz? O Rio faz isso. Recife está fazendo isso. Sabe o que é? Mandar e falar, olha, a gente quer ouvir você, o que está faltando no teu bairro aí? O que está faltando no teu bairro? Por exemplo, Fanchen é quase todo asfaltado. 2 ruas ou 3 ruas não são asfaltadas. Ali nem é mais Camões, ali nem é mais Fanchen, estão tudo asfaltado. Rapaz, mas tá faltando alguma coisa ainda. Então eu pergunto à população, o que está faltando no teu bairro? Porque tem posto de saúde, está tudo asfaltado, o que não tem? E o prefeito, quando vai cheio de puxa-saco atrás. E outra coisa, tá? Só vai nesse tal horário comercial que você tanto fala aí. É isso. Parece que ele não é prefeito da cidade no sábado, parece que não é domingo. Os caras somem. Eu acho que não é assim que se faz política, entendeu? Eu sou de uma outra linha, eu acho que eu tenho que ouvir a população, tenho que escutar. E assim, é preparado para tu ouvir, porque às vezes tu não quer, entendeu? Eu fui durante a campanha, fui chamado de ladrão por ser do PT, porque você é ladrão, você é a favor disso, a favor daquilo. Falei, cara, assim, você nem me conhece, como é que você está falando isso? Não, porque todos são iguais. Falei, pô, tá tudo certo, amigo, obrigado aí, tenha um bom dia. E segue o baile. Eu acho que a gente precisa ter, eu falo sempre isso em todo lugar, é praticar a humildade. É praticar a tua humildade, a ouvir o cara falando. E isso, Fabiano, eu falo sempre, o cara tá falando ali que todo mundo é ladrão, toda política é ladrão, porque isso ele vê todo dia. Ele vê o tempo todo que todos nós somos ladrões. Então sabe o que você tem que fazer? Mostra pra ele, fala, amigo, eu quero que você me mostre onde eu sou. Eu sou diferente. É isso. Olha o meu trabalho, procura minhas redes. Vê. Olha, eu sou vereador do PT. Há 8 anos o PT não tinha nenhum vereador naquela Casa de Leis. Tenho muito orgulho de ser do Partido dos Trabalhadores. E tinha muita gente que votava no Bolsonaro, que vota no Bolsonaro, pede voto no Bolsonaro na minha campanha. Mas sabe por quê? Porque olha e fala, cara, você pode ser do PT, mas eu acho que você é diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É isso. Né? As pessoas querem se sentir representadas. Exatamente. E eu acho que está faltando isso para as pessoas, se sentir representada. Quando eu vou às escolas, e aí publico os vídeos que saem e tal, cara, eu recebo mensagens assim, de gente que votou em outro vereador, tem assessor de outro vereador que fala, cara, isso é um trabalho, parabéns, Castelano. Bonito. Eu tô feliz de ver isso. Não curti, nem comentei, nem compartilhei, porque eu não posso, mas parabéns. Eu comentei com alguns vereadores assim, né, que eu conheço de algumas cidades da Baixada. Eu falei, ó, o professor Castelano vai lá no programa, sexta-feira, e vai fazer ao vivo lá. Duvido. Não, vai nada. Eu não vou lá, passar lá, sabatinado por você lá. Não, eu não vou. Eu falei, mas ele não é você não é ele. Mas eu acho que, mais uma vez eu falo, isso faz parte do seu trabalho de vereador. Tu não quer ser
questionado, tu não ser Não cobrado, quer prestar contas. amigo, tá tudo certo, vai fazer outra coisa da tua Isso aí, vida. é isso aí. E mesmo assim, por exemplo, eu sou professor, eu sou questionado. É pai que me pergunta, por que tem isso aqui no livro do meu aluno? Eu lembro até hoje disso, rapaz. Eu faço um processo de redação. Quando determinados temas, eu sempre pego os dois lados. Aí eu peguei um artigo falando sobre como os Estados Unidos defendia a democracia em determinados locais. E peguei um artigo que era sobre o mesmo tema, falando como os Estados Unidos invadia e dominava outros territórios através de petróleo. E aí eu falo, tua redação, isso, uma das atividades, pode defender qualquer coisa, mas usando argumentos. Você vai ler um, você vai ler outro. Mas eu fiquei em cima do muro, então você fala que tem coisa boa, coisa ruim, mas você pode defender. Cara, o pai foi na escola falar que é um absurdo eu falar que os Estados Unidos é vagabundo, que isso e aquilo. Eu falei, mas pai, eu não falei nada. Inclusive, eu falei pra tua filha que ela não precisa defender. Ela defendia o que ela queria. Só que ela decidiu descer a porrada nos Estados Unidos. Eu não tenho culpa. Porque tudo que eu tenho é graças aos Estados Unidos, porque o cara tinha vivido nos Estados Unidos um tempo. Tá. Falei, parabéns. Mas ela provavelmente pesquisou, né? É isso. Entendeu? Então, assim, e aí, mesmo eu sendo professor em sala de aula, eu sou questionado. Como é que eu não vou ser questionado sendo vereador, rapaz? Como é que as pessoas olham pra gente como vereador e têm esperança de que as coisas vão mudar? Porque, por exemplo, a Câmara de Queimados mudou muitos vereadores. Isso significa uma esperança. As pessoas querem ver esperança, querem ver mudança. E você só vai ver a mudança. E lá nem é disso, né? Não. Tem vereador lá, tem vereador lá que tá 20 anos, entendeu? E tá tudo assim, não tô aqui questionando, não. Não, ó, isso aí é decisão da... É isso. Mas é um modus operandi. As pessoas não... Eu falo sempre, o cara perdeu o mandato, ou teve um problema na chapa, porque aconteceu isso com algumas pessoas, ou tu fez algum trabalho errado, entendeu? Tu fez alguma coisa que não tá dando certo. E aí você precisa reavaliar, precisa ver como é que você tá fazendo aquilo dali. E assim, graças a Deus, cara, assim, eu tenho uma comunicação muito boa, tenho uma equipe de assessoria muito boa, e a gente está fazendo um trabalho... Quem é que faz tua comunicação lá? Quem coordena a equipe, cara, é minha esposa. Ela coordena a minha equipe. Qual o nome dela? Nathalie. Nathalie. Ô, Nathalie, mandar aqui, aproveitar, mandar um abraço pra ela, faz um trabalho bom, né? Cara, eu dei, assim, foi um acaso, cara, assim, Mas também ela não tem moleza, né? Não, porque eu também não te dá moleza, pelo jeito ali, você grava muito conteúdo, né? E vou te falar, assim, tem vídeo que eu tenho que gravar umas 15 vezes. Não tá bom, não gostei. Não, o sol tá pegando demais na tua careca, vira pra cá. Mas eu dei uma sorte danada, cara, eu sou, assim, fissurado na minha mulher. Beijo, amor, amo você. E a gente deu uma sorte, cara, de se encontrar em 2022. A gente se encontrou, ela fazendo estágio para ser professora, e a gente conversava muito, depois de muito tempo a gente acabou se encontrando e tal. E eu dei uma sorte dela entender de comunicação perfeitamente, formada mesmo em marketing, e falar, essa campanha é nossa. E assim, fui a companheira que mais caiu de cabeça, sabe? Eu já tinha participado de outro processo eleitoral, mas assim, caiu de cabeça, botou que a campanha dela, e é uma mulher que estuda muito sobre isso, e assim, como falou, não tem moleza. Tem dia que eu tô cansado e vou deitar. Ela falou, não, levanta, porque precisa postar sobre isso hoje, você tem que falar sobre isso hoje sim, levanta aí, vai escrever um texto aí, me manda pra eu ver se tá bom. E tem situações que é ali naquele momento. É isso aí, não dá pra passar. Você perde o timing, acabou. Mas também tem coisas que eu vou falar, quero fazer isso, não é legal não. Falei, não, mas é bom. Não é legal, tu não vai fazer, acho que não tá correto. Por quê? Porque eu falo o seguinte, em sala de aula, eu sou inquestionável no sentido de que eu sei que aquele dali é o conteúdo que eu tenho que passar. Essa questão do educador, você... a fórmula como você vai passar pode ser questionado, tal, mas aquele conteúdo ali, tu sabe, pô, tem lá... Conhece, cara, mas a comunicação é ela que é a profissional, amigo. Eu tenho que ouvir. E eu acho que falta isso nos políticos, tá? As pessoas não escutam a sua equipe de comunicação e fazem merda. Porque a gente não pode negar que tem muito vereador que faz merda na comunicação. Então, é ouvir. Então, assim, a Nath coordena de forma genial o MT, que é um outro assessor de comunicação, e eu sempre ouvindo os caras. Pensei em fazer isso, a gente tem que fazer isso. Pô, não vai ficar legal, não é o time correto, tal. Eu acho que a gente precisa, graças a Deus, ouvir a comunicação. E eu tenho escutado, e graças a Deus tenho atingido a população. Tenho conseguido encontrar a população nos vídeos. As pessoas têm se reconhecido no vídeo. Têm ficado horrorizada quando eu mostro uma coisa muito ruim. Têm ficado feliz quando eu mostro uma coisa
alegre, boa. E eu acho que a gente precisa seguir esse caminho, sabe? Ô, professor Castellano, então agora, né, nosso bate-papo aqui está num ritmo alucinante. Você está falando dos problemas de queimados e não dá nem tempo de falar sobre todos, né, num programa só. Mas aí você, né, pelo teu entendimento dessa questão de prestação de contas, eu já estou te convidando para um próximo. Pô, super aceito, vamos embora. Deixa passar aí o tempo que você achar, 1 mês, 2 meses, você que sabe. Tá? E já está convidado, porque isso aqui é uma tribuna eletrônica. Bom demais, tá? E é importantíssimo. Porque a gente vai na casa das pessoas, sem ter que ir. E vou aproveitar aqui também, convidar os vereadores, independente da Câmara, e aproveitar e vou cobrar deles o mesmo que eu te cobrei. Claro. Nada. É isso aí. É bom deixar, porque às vezes o camarada fala assim, ô Fabiano, eu não vou aí porque você... Não tem cobrança aqui. Aqui é audiência. Vocês precisam entender isso. Você vem pra cá, presta contas e nós ganhamos com audiência. E vou te falar já, Fabiano, vou virar teu amigo ali de cobrar os outros, de convidar. Então tem alguns amigos que eu já vou fazer o convite hoje ao sair daqui, já vou ligar, falar, ó, tem que ir lá, pode ir, é um espaço bom para você e tudo mais. Porque isso aqui, cara, é fundamental. Eu falo sempre que a gente precisa prestar conta. A gente presta conta. Não adianta você imprimir um papel se você não entrega esse papel. Sim, é verdade. Entendeu? Não adianta. Não adianta você fazer um papel ali bonitinho, prestação de conta, você não entrega. Então não faz sentido. Então se você... tem vários amigos que eu vou falar exatamente isso. Tu tá fazendo um mandato maneiro, vai lá para divulgar. Tá certo. Eu agradeço. Então agora eu quero aproveitar, quero te convidar. Nós temos a produção, pegou alguns vídeos teus. Perfeito. Sobre fiscalização. Pegou imagens também. Claro. Né? Mas aí... eu queria te convidar para assistir. Você vai assistir aqui, mas o público vai assistir aqui na janela. Tá bom? Pessoal, solta o primeiro vídeo. Uma sala vazando água, molhando livros, molhando o nosso dinheiro, o dinheiro público. Fala família, professor Castellano aqui. Estou aqui no Cintila, mais uma vez. Muito bem recebido pela direção, pela equipe pedagógica. Pude, infelizmente, constatar que a obra está totalmente parada. A obra que era para ser sido entregue o ano passado. Isso faz com que a escola tenha que fazer rodízio de turmas. Essa escola não está comportando todos os alunos. A gente pôde ver um descaso com o dinheiro público, uma sala vazando água, molhando livros, molhando o nosso dinheiro, o dinheiro público ali. A quadra nem se fala, é o mesmo modus operandi. É entulho para tudo quanto é lado, é proliferação de rato, é proliferação de dengue que pode ter ali. Infelizmente, há um descaso completo. E não adianta mais ceder relatório e mandar para o secretário. A gente vai mandar direto ao Ministério Público, cobrando, fazendo com que essa escola volte a ser o potencial que ela sempre foi. Simbora! Professor Castellano, essa escola aí eu não entendi direito. Ela já foi feita a obra, já foi entregue a obra, ou ainda está sendo feita a obra? Então, vamos lá. Ela é uma obra que, salvo engano, custou 3 milhões e pouco. 3 milhões o quê? Para fazer a escola? Para fazer a reforma. A reforma. A dita ampliação. Reforma e ampliação. Isso. Que de fato seria ampliado, tá? A gente teve nessa escola em janeiro ou fevereiro, agora não lembro, um pouco antes das aulas retornarem, porque eu queria ver como aquela escola estava. E a obra estava acontecendo. A gente chegou a subir no segundo andar, onde está tendo as salas reformadas e tal. Chegou a subir. Os caras estavam mexendo no drywall para colocar, para rebaixar a sala. A obra, sim, estava andando devagar, porque tinha uns 3 pessoas só. Mas estava andando. Se a obra está acontecendo, vamos embora, vamos esperar melhorar. E aí um dia eu recebo uma denúncia, justamente daqueles livros. Cara, uma caixa d'água em cima da sala, vazando água e molhando os livros todos ali. Sim, é uma caixa d'água, gente, que está vazando numa sala de aula. O corredor estava molhado. Para tu imaginar a quantidade de água que estava caindo, sabe, Fabiano? Então a gente foi lá. E aí, quando a gente viu esse absurdo, a gente falou, cara, mas cadê os caras da obra? Pedem eles para mexer nisso aqui, gente. Não está tendo obra mais, parou a reforma. E aí a gente pôde constatar. As salas extremamente quentes. A gente tem uma denúncia de uma professora, e aí eu não posso colocar, porque dá para ver a mão dela ali, e como eu tenho muito medo do que eles podem fazer com os professores, mas ela estava com um termômetro que estava batendo 42 graus na sala de aula, meu amigo. 42 graus, é insalubre. Não é sensação térmica. Não! Temperatura. A temperatura, no termômetro. Então, assim, a gente foi lá para ver. Então, a obra não tinha mais ninguém na obra. Tem a única sala com ar-condicionado, graças a Deus, a sala dos professores, que ainda funcionava.
Assim, o teto, várias salas têm a parte do PVC. Então, se você conseguia ver o teto, e aí tem perigo de entrar ali, morcego, Sim. pombo, que passam doenças. Então, assim, aí eu fui na quadra. Cara, quadra, assim, entulho, sabe? Muito entulho. Podendo ter rato, podendo ter dengue. Um monte de cadeira que dá para ser reutilizada, que poderia vir a servir para a população, para os nossos alunos. Jogadas, entulhadas. Então, assim, uma zona completa, sabe? E aí eu sempre faço questão de agradecer a direção da escola por me receber, porque assim... Mas também tem que te receber, né? É isso. Não tem como não me receber, né? Porque eu falo logo, ó, a gente pode ser por bem ou pode ser por mal, depende de você. Porque o mal a gente liga pra polícia, a polícia acompanha a gente. Porque entrar na escola tem que entrar, entendeu? Então, assim, cara, os professores, os diretores, cara, estão se desdobrando. Porque como é que você dá aula? Essa escola não tem sala de aula suficiente para turma, Fabiano. E aí precisa fazer rodízio. Que isso? Sabe? Aí é século XXI, 2025, região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Vivendo isso. A gente foi numa creche, a creche Iracema Garcia, uma creche que está, Fabiano, por exemplo, tem uma loja que você aluga. Se você fica 14 meses sem pagar, o que acontece contigo? Despejo. Cara, você tá 14 meses sem pagar o aluguel. Daqui a pouco seu barriga vai estar lá e não cobrar o aluguel, meu irmão. Não é por 14 meses. E aí, assim, uma escola que a reforma foi completa, tá? E, de fato, assim, a escola tá bem iluminada, tá pintada, tá tudo direitinho. Fizeram 2 salas novas com ar-condicionado. Só que tem, na escola, um ar-condicionado parado e a gente tem uma sala pegando fogo, que professores já passaram mal dentro dessa sala por conta do calor. E passa mal mesmo, né? E tem um ar-condicionado parado na escola. É só instalar. E não paga aluguel. E não paga aluguel há 14 meses. A dona renovou o contrato, quando tinha 12 meses de aluguel atrasado, ela renovou o contrato com pena das crianças, falando, se eu tirar daqui, para onde as crianças vão? E aí eles não continuam pagando. São 14 meses. Gente, é inadmissível. E aí, no mesmo dia que eu descobri isso, eu vejo que o prefeito aderiu uma ata, publicou uma ata de registro de preço de carro, aluguel de carro, para alugar 2 carros blindados. Que ao todo vai dar 28 mil por mês. Um aluguel é 3 mil, 3.500. Um ar-condicionado, né? Pra ele ficar bem seguro e confortável. Sabe? Maravilha, então, né? assim, cara, tá errado. Sabe? A prioridade está errada. Como que eu vou deixar um aluguel 14 meses sem pagar, gente? 14 meses. E essas crianças, é uma creche, tá? Uma creche. Essas crianças não têm material de higiene pessoal. Papai e mamãe tem que levar. Porque não tem material didático, papai e mamãe que tem que levar. Meu amigo, eu sou da rede pública, minha mãe não tinha dinheiro para comprar material didático, não. Se a escola não me desse, as professoras ficavam comprando e compravam. E que é o que está acontecendo. Os professores estão tendo que ir lá e apadrinhar alunos. Porque a escola, não é a escola, é a Secretaria de Educação não deu material didático. Material didático. Todo ano a aula começa no mesmo período. E tem recurso. Fabiano, todo ano é Natal. Todo ano tem Natal. Você sabe que tem Natal, se você gosta de fazer a ceia, todo ano, um pouco antes, você vai lá e vai fazer o quê? Vai comprar as coisas para ceia. Todo ano a aula começa no mesmo período. Como é que tu não se prepara para uma coisa dessa? E num outro programa que nós temos aqui, que é o Perfil Entrevista, nós entrevistamos a professora Karine Saramago e ela falou, né, que não tem previsão nenhuma e não tem nada, não tem orçamento. O orçamento tem. Tem. Né? O que está faltando não teve resíduo do O que está faltando é gestão, amigo. Não teve resíduo do Aonde você já viu isso? Exatamente. O que está faltando é gestão. E aí a gente precisa ter isso na cabeça. Está faltando gestão. A gente precisa cobrar para que as nossas crianças não recebam a blusa, o uniforme, só na época do 7 de setembro. Que isso, cara? Ainda tem essa política aí. Ainda? Assim, é como você falou, a gente está... Exato, a gente está em 2025. Como é que eu vou dar uniforme só em setembro para a criança ficar bonitinha? Sabe o que você quer fazer? Então faz o seguinte, começou o ano, você dá uniforme. Lá em 7 de setembro você dá de novo para a criança ficar com uniforme novo. Dá 2 vezes. Agora, só dá em setembro, meu amigo. E fica bonitinha no vídeo lá. É isso. Só que aí não vê que está sem uniforme, não vê, por exemplo, a alimentação, eu não posso falar. Todas as escolas que eu estou indo, os pais estão falando, ó, aqui meu filho está sendo alimentado bem, isso e aquilo, não tem problema nenhum, está comendo direitinho. Então, assim, é um ponto positivo, que é o mínimo, né, meu amigo? E você vê que, isso é para vocês entenderem o seguinte,
não é oposição, não é inimigo da gestão. Né? Quando você tem que elogiar, você... Eu elogio mesmo, eu falo. Por exemplo, eu falei do carnaval. Pô, esse ano eles deram o mínimo pro carnaval acontecer. Mas deu. É o mínimo. Assim, acho que tinha que dar mais. Mas deu. Cara, eu falo, a gente não pode só atacar. Tá boa. A gente foi na creche da Sema Garcia, a gente fez perguntas. Todo mundo falou, não, a comida é muito boa, as crianças se alimentam bem e tal. Mas aí, material de limpeza para a escola tá faltando. A gente não tem material de higiene pessoal para as crianças. Que isso? A gente não tem material didático. Sabe? Calma aí. Isso tudo previsto no orçamento. Uma vergonha. Cara, assim, aí tu faz uma obra, fui numa escola, Manuel Brandão, totalmente reformada. Totalmente. Melhoraram a telha que estava ruim e tal. Pô, mas tu faz uma obra e tu não coloca ar-condicionado. E uma sauna dentro das salas. Porque os vidros são aqueles tipo vasculhantes. Não entra vento, meu amigo. Então, assim, não tem condições. Tu vai fazer uma reforma, tu já tem que pensar. Pega, por exemplo, o caso do Padre José Anchieta, uma escola que foi municipalizada. Cara, eu recebi a foto de um professor, ele ensopado. Porque a sala só tem uma janela. Então, os ventiladores ficam air fry, né? Só ventilando vento quente. E tu fica ali, cozinhando ali dentro. Então, assim, quando a gente cobra... Eu falei isso outro dia para uma pessoa que é da prefeitura. Eu falei, ó, não sou inimigo, não. Vocês tinham que me agradecer, pô. Eu estou fazendo para vocês uma avaliação dos erros de vocês, para vocês irem lá e consertar. Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo um trabalho que vocês deveriam fazer. É isso aí, entendeu? Está ajudando a gestão. É verdade. Tem mais algum vídeo aí? Eu achei isso aí bacana, eu quero ver se tem algo. Ontem eu recebi uma denúncia que os professores têm medo de falar o nome, porque tem medo de ser perseguido. Infelizmente, é sobre isso que nós estamos falando aqui também, sobre professores que são perseguidos pela administração. É inadmissível que um professor tenha que ficar numa sala de aula que bata 40 graus. Eu tenho foto do termômetro do ambiente batendo 40 graus. Existe uma normativa, presidente, que diz que se o trabalhador estiver num ambiente com mais de 33 graus, ele precisa receber insalubridade. Eu quero perguntar aqui ao prefeito Glauco se ele vai abrir um processo para dar insalubridade para os professores e para os servidores. Porque ontem, nessa casa, a gente teve um problema de ar-condicionado. E a gente logo correu, não só por causa de nós, mas por conta dos trabalhadores, porque eles também têm que ter um local bom para trabalhar. Se a gente não tiver uma estrutura adequada, o trabalho não funciona. Então eu pergunto, até quando esse descaso com os servidores e com os professores vão continuar? Isso não tem condições. Por isso que a gente vai mandar mais uma representação ao Ministério Público, cobrando para que o Ministério Público entre e faça com que a Prefeitura cumpra o seu papel de dar uma estrutura mínima para o Professor Castelão, você falou agora aqui comigo, você está falando lá na tribuna também. Falei na tribuna, porque eu acho que é fundamental. A tribuna é uma ferramenta do vereador. Ele tem que usar, tem que fazer a fala. E assim, mais uma vez, eu acho inadmissível. Rapaz, tem uma normativa do Ministério do Trabalho que diz o seguinte: se o trabalhador estiver em um ambiente com mais de 33 graus, ele precisa receber insalubridade. Então a gente precisa cobrar. A gente precisa fazer com que o prefeito entenda. Vai ter que dar uma solução. Tem que dar. Ou coloca um ar-condicionado. Ou dá uma insalubridade, dá mais dinheiro para os vereadores, para os professores. Porque eles estão ali, na base, estão sofrendo. Eles Isso estão vai sofrendo. acabar gerando um problema. Imagina o professor fora da sala de aula. Não, esquece. Exatamente. Piorou. Então, assim, quando a gente cobra lá, eu falo mais uma vez, a gente cobra, primeiro, pensando no trabalhador, pensando na população, pensando, por exemplo, pega o caso do Cintila, aquela escola que você mostrou. Essas turmas que não vão naquele dia, como é que faz com a mãe que de repente tem que trabalhar, para o pai que tem que trabalhar, para o responsável que não consegue? É isso. Como é que faz? Sim, a criança vai ficar em casa sem fazer nada. As autoridades entrarem nesse conceito aí. É preciso entender que, assim, eu falo sempre, o papel do Estado é muito grande. A responsabilidade do município é muito grande. E é óbvio que ele pode errar. Acontece. O que não dá é para ser um modus operandi. Aquela quadra que você viu, Fabiano, é uma quadra que está em várias escolas. Em várias. O Padre José Anchieta, a quadra está lá abandonada. Cintila, a quadra está lá abandonada. São vários, porque eles não têm onde colocar material, então joga tudo ali. Só que, assim, mais uma vez, a Prefeitura tem uma Secretaria de Serviços Públicos. Meu amigo, tem como você tirar os entulhos aqui, porque a gente não está podendo usar a quadra? A Secretaria vai lá e tira, cara. Dá um jeito naquilo. É isso. Agora como é que você E Queimados ainda tem uma Vila Olímpica, não tem? Tem a Vila Olímpica. E aí não produz nenhum atleta também.
Sim, porque como é que você vai usar? Porque a base é ali. É a escola, é isso aí. Então, assim, e é uma Vila Olímpica que está bem equipada, que foi reestruturada, que, assim, muita gente vai na Vila Olímpica. A gente não pode negar, mais uma vez, a gente não pode elogiar aquilo que não pode deixar de elogiar aquilo que deve ser. Então, assim, é uma Vila Olímpica muito boa. Só que é uma Vila Olímpica para a cidade toda. Tem uma outra. É uma Vila Olímpica de caminhada. Isso aí. De exercício leve. Tem uma quadra. A proposta também não é essa, Atleta tem que fazer um outro trabalho, não entendeu? produz. Porque tem que ir na base, tem que ir lá nas escolas. Então, assim, a gente tem uma outra Vila Olímpica que não tem uma academia ao ar livre, por exemplo. Sim. Tu vai montar uma academia, bota uma academia ao ar livre. Vai botar uma Vila Olímpica, bota uma academia ao ar livre. Bota uma pista de caminhada para as pessoas caminharem. Tá faltando isso. Meu Deus do céu. Entendeu? Tem ó, mais uma, aquela da fiscalização, na outra escola. Fala família, professor Castelano aqui, terminando a nossa quarta, um amigo me convidou para ver o estado da rua Osmar Barbosa aqui no Quebra-Coco, não só essa rua como outras, que tá faltando iluminação, né? Tá faltando um cuidado. Infelizmente, o estalar dos dedos só funciona para uma área de queimados. A gente precisa mudar, a gente precisa trazer a luz de volta para que a gente possa iluminar a vida das pessoas. Espero que a prefeitura, eu vou fazer uma indicação legislativa amanhã, eu espero que a prefeitura se solidarize com essa população, que cumpra o seu papel, beleza? Valeu, familiar! Não tô entendendo mais nada. E apareceu na RJ, tá? Saiu na RJ, porque assim, uma rua do centro tava no escuro. E aí eu falo sempre, Fabiano, quando uma rua do centro tá no escuro, o que está acontecendo nas áreas mais afastadas do centro? Esse bairro, Quebra-Coco, fica um pouco mais afastado. E assim, é uma rua inteira no escuro. Esquece, é uma rua inteira no escuro. E é um contrato milionário. E a prefeitura está tentando rescindir esse contrato. Ela já rescindiu o contrato anteriormente com uma outra empresa. Ou seja, é um modus operandi da prefeitura. Faz contrato com uma empresa, rescinde, vai fazendo com o outro. Então, assim, a gente precisa entender. Eu enviei a denúncia ao Ministério Público, foi acolhida essa denúncia, porque já havia um processo, um inquérito para entender o que estava acontecendo junto com a prefeitura. E a gente teve o acesso a isso. E infelizmente, é muito dinheiro que a prefeitura, porque a prefeitura arrecada através da imposto de iluminação pública. Sim. Já vem um dinheiro. A taxa tá lá. É isso aí. Compra lá todo mês. Todo mês. Já vem. O que está sendo feito com isso? Aí hoje a prefeitura diz que tem 3 carros na rua. Só tem um carro na rua rodando a cidade. Então, assim, se a tua rua, você aqui, Madense, tua rua está mal iluminada, é falta de gestão pública. É falta de entender que, e isso eu bato sempre, Fabiano, a segurança pública é dever do Estado, mas o município tem o seu papel. Se a tua rua está escura, eu tenho certeza que é muito mais fácil para você ser assaltado. E recebe por isso. É isso aí, recebe. Bom, tem agora umas outras imagens. Eu queria ver contigo, para a gente poder, você comentar sobre essas imagens. Essa aí é de quando? Essa aí foi há 2 semanas, aniversário do PT, 45 anos, com a participação do presidente Lula aqui no Rio. Rapaz, desde a infância eu sempre tive uma ligação muito grande com o Partido dos Trabalhadores, porque meu irmão também era do Partido dos Trabalhadores. Eu tive uma fase que eu me filiei ao PSOL, para fundar o PSOL em Queimados, saí do PSOL, me filiei ao PT de novo, continuei fazendo o movimento. Em 2020... a gente não concordou com os rumos que o partido municipal estava tomando dentro da eleição municipal e eu vim candidato no PV. Mas logo depois retornei ao PT. O PV está na federação. Está na federação, é isso aí. Aqui quero mandar um abraço, sabe para quem? Pro Venda. Parceiro, Venda. Venda, muita gente boa. Ô, Venda, eu já te chamei 10 vezes para você vir aqui. Ó, eu gosto que a cobrança é bom ao vivo, é isso. O Venda sabe disso, nós somos amigos há muitos anos. Mas eu já te chamei 10 vezes pra você vir aqui. É importante. E ele agora é o presidente da federação. Isso aí. Ele tem que falar sobre o jogo. E eu acho que é fundamental, cara, assim. Essa federação é muito importante, que mostra uma aliança muito forte entre o PV, PT e PCdoB. Não sei se essa federação, ano que vem, vai ser reformulada ou vai ser mantida, a gente não sabe. Mas eu acho que é fundamental a gente ter essa federação, porque eu acho que deu uma sobrevida ao PV, ao PCdoB, que estavam tendo dificuldade para fazer deputados e tudo mais. Então, eu acho que ajudou muito. O PT tem uma galera revoltada com isso, porque em cidade onde o PT tinha vereador, deixou de ter e o PV ganhou o vereador. É verdade. Mas isso faz parte do jogo. O jogo é um só e é preciso ser respeitado. Ó, Venda, o professor Castelano veio aqui, ó. Você tem que vir também, tá? Outra imagem, por favor.
Essa aí também, lá no 45 anos do PT, lá no Armazém. Festa, né? Importante demais ter participado lá. Participação é importante. Tem vereador que não vai. Eu acho que é um erro. Eu acho que é um erro. A gente, política se faz conversando, interagindo, então é importante demais a nossa presença lá. Tá certo. Mais uma imagem. Aí com duas lideranças, assim, que eu tenho um respeito muito grande. A deputada Verônica Lima, que eu já citei aqui, que é uma mulher, assim, que é inspiração, uma mulher que eu falo que ela é baixinha, mas mesmo é gigante. Né? Total. E embaixo ali o Marcelo Freixo, que é uma referência histórica minha também, assim, militou durante muito tempo no PSOL junto ao meu irmão era militante do PSOL e me ajudou muito na eleição lá no ano passado em Queimados, presidente da Embratur, então se tudo der certo vai virar deputado de novo. E Embratur lá em Queimados nem adianta, né? Porque não tem projeto nenhum. É difícil. E a gente tem um leprosário que poderia ser um local de exploração, de turismo, só que tá difícil até para acessar lá agora. Meu Deus do céu. Bom, vamos a outra imagem. Essa aqui é a campanha de Queimados? Não, Niterói, Rodrigo Neves. Mas o Rodrigo Neves te importou? Cara, o Rodrigo Neves é um parceiraço, assim, foi do PT há muito tempo, foi deputado pelo PT, foi prefeito de Niterói, primeiro no PT, e eu senti a necessidade que a gente estava tendo uma luta na minha cabeça ali contra uma política que é uma política do extermínio na minha cabeça, que é uma política que não combina com Niterói. Então, eu fui para lá e não sou eu, vários vereadores de vários lugares foram para Niterói. Acampou lá. Eu fiquei 15 dias lá, direto, fazendo campanha, porque eu achei que era extremamente importante. E, graças a Deus, o Rodrigo saiu vitorioso, deu tudo certo. Legal. Tem mais alguma imagem? Isso aí é quando isso? São vereadores. São vereadores. Foi a diplomação junto do meu lado direito, o Vitor Viana, do meu lado esquerdo, Felipe Carvalho, dois amigos que eu fiz, cara, na política, assim, troco uma ideia, converso muito, e são dois que eu já vou fazer o convite para vir para cá. Eu vou falar que é importante vir. O Felipe eu já chamei, colega jornalista, já chamei para vir aqui, não respondeu ainda, mas aí provavelmente, né? Não, mas eu vou conversar com ele, vou conversar com os dois, Tá certo. Tem mais alguma imagem? Esse é na sessão solene. Você aí brigando, né? E o pior é que eu tava mesmo. Eu tava fazendo algumas denúncias ali no primeiro dia. Não lembro ao certo qual denúncia, mas a gente já tava fazendo algumas denúncias ali sobre a importância do nosso mandato, sabe? Eu acho que eu falo sempre isso. A importância da gente colocar ali no primeiro dia já o que a gente vai fazer, qual é a luta, e não parar. Por isso que eu acho que as coisas estão dando certo lá pra gente. Tá certo. Tem essa imagem agora, educador e agora vereador. Castelano leva adiante sua missão de transformar a educação em Queimados. Sempre a questão do educador. Porque eu acho que é fundamental, cara. Assim, é o que eu sou, você não sabe? Abre mão, né? Não abro mão. Eu sou professor e vou continuar dando aula agora. Eu sou servidor de Vassouras e dou aula no pré-vestibular social que a gente tem, que é comunitário na cidade de Queimados. Eu acho que é vital. Isso eu não posso abrir mão disso. Sabe? E é o que me guia, cara. Eu acho que não quero. É isso. Eu acho que é o que eu sou de fato. Eu tive uma reunião com um promotor da área de educação de Nova Iguaçu, que pega Queimados, e eu enfatizei muito isso, sobre a minha visão de educação é a partir de educador. Do que o educador tem dificuldade, o que a gente precisa mudar. E isso é fundamental. Eu não posso nunca deixar de lembrar disso. Eu ia até te perguntar sobre isso. Eu estou vendo você fazendo um vídeo aqui, você fazendo uma foto ali, denunciando isso, denunciando aquilo, mas isso aí está além da mídia, né? Você tem ido no Ministério Público, você está denunciando isso lá? A gente, graças a Deus, tem uma relação muito boa no Ministério Público. O meu assessor jurídico, ele é um cara que tem entrada no Ministério Público, e a gente está indo, assim, sempre. Eu faço sempre dois ofícios. Um ofício que eu entrego para o secretário, para a prefeitura, pego esse recebido, boto como anexo um ofício enviado ao Ministério Público. É fundamental. Por exemplo, em Queimados tem a empresa de ônibus que decidiu tirar um ônibus do local. Eu peguei o contrato, vi que no contrato de concessão estava dizendo que tinha que ter, mandei para o Ministério Público, mais um inquérito que foi aberto. Isso é fundamental, porque se não há um respeito da prefeitura para com o vereador tem uma arma que é o Ministério Público. O Ministério Público está ali. E semana passada a gente fez. Semana passada foi. A gente fez uma reunião junto ao Ministério Público, com um promotor. E aí a gente denunciou tudo. Tudo que a gente está colocando, a gente denunciou. Denunciou, por exemplo, que a gente tem o segundo contrato de contratação de professores temporários. Meu amigo, tem um concurso válido. Vai esperar vencer para falar, não, venceu, agora não tem como? Como? Tem que contratar. É isso. Então, assim, a gente, graças a Deus, tem uma relação muito boa com o Ministério Público.
o Ministério Público tem feito cobranças à Prefeitura, porque a gente sempre tem o acesso ao inquérito para ouvir, entendeu? Então a gente fica lendo sempre. Tá certo. Tem mais alguma imagem? Esse foi quando eu era... Rapaz, quando eu era subsecretário de Juventude do município de Queimados. A gente, graças a Deus, fez algumas políticas muito boas lá, mas isso foi antes de 2020. 2020 a gente perdeu a eleição tanto de vereador quanto de prefeitura. Governo Vilela. Tá certo. Tem mais alguma imagem? Aí eu e minha esposa nesse carnaval, aproveitando um pouco o carnaval, a Nath. E essa aí é a que está cuidando da comunicação. Essa que é a... Comunicação bem sucedida. É isso, é o maga das mídias. Tá certo. Essa imagem aí é de onde? Isso aí é a escola São João. A gente faz sempre palestras voltadas para os direitos humanos e redação. Perto do Enem, a gente faz porque o Enem ele tem uma visão específica sobre os direitos humanos. Então eu vou junto ao Michel, como assessor jurídico, em algumas escolas para falar sobre direitos humanos e como isso é cobrado dentro da redação, que eu acho que é fundamental. Tá bom. O pessoal da produção falou... esse aí quem é? Esse sou eu, de patins, lá no São Roque. Tava magrinho, hein? Tava magrinho, mas eu também vivi essa fase aí de ser magrinho. Vai envelhecendo, depois quando envelhece muito, aí fica magrinho. Aí, isso aí. Vai perdendo a massa muscular, vai ficando magrinho. Bom, aí ó. E aí é minha rainha, né? Isso aí é a mulher da minha vida, é quem faz... Tenho muito orgulho, a maior referência da minha vida é ser uma mulher e ser minha mãe, uma guerreira que está comigo sempre. Que maravilha, que bom. É bom ver que um vereador tem essa base, né? Familiar, né? Tantas lembranças boas, né? E aí casado também, uma parceria que constrói, não tanto da família quanto da comunidade, sim, junto com os assessores. Muito bacana isso, parabéns. Não posso reclamar. E parabéns pelo seu trabalho também. Foi muito bem votado, uma votação expressiva e está respeitando o teu eleitor. Acho isso aí muito bacana. Antes de passar a palavra para você, eu quero te agradecer muito pela presença, por confiar no nosso trabalho, vir aqui. Isso aqui é uma tribuna eletrônica, prestação de contas é fundamental, é uma questão do processo democrático. Não é só o vereador votar sim, não, abstenção, não, deixar de ir. Não. Aqui ele vem e presta contas. Sim. Aqui você não tem a parte. Aqui, né, eu sou um jornalista antigo, né, 35 anos nessa estrada aí, e a gente não combinou pauta nenhuma. Eu falei, professor, pode ir lá, você não paga nada, mas eu também não combino pauta. É isso, melhor coisa. E veio aqui, se lançou, com muita coragem, determinação, como você vem fazendo na sua vida. Isso aqui, né? Uma coisa, eu quero te agradecer muito. Não, eu que agradeço, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela tua participação. Nada. Pela gentileza. Nossa audiência grande aqui, graças à sua presença. Nós estamos com dificuldade aqui para tocar o programa pela ordem, porque é um programa que é feito para parlamentares. E aí os vereadores, não posso ir, eu sou da base do governo, eu não posso ir lá falar. Todo mundo tem que prestar contas. É isso. E assim, primeiro, Fabiano, desculpa te interromper, mas agradecer, cara, pelo convite. Eu acho que aqui é fundamental, como você falou, Agradece espaço... aqui, ó. Câmera é tua. Eu acho que aqui é fundamental. Acho que o vereador tem que prestar conta, tem que dizer o que está sendo feito, dizer o que não está sendo feito. E aí eu vou dar um recado aqui a alguns amigos, ó. Mesmo sendo da base, vereador faz um monte, eu conheço um monte de gente que é da base e que trabalha muito. Então, assim, vem aqui, eu tenho certeza que o Fabiano vai tratar muito bem. Eu acho que aqui é um espaço fundamental. Fico muito, muito feliz de estar aqui. E, assim, pedir a sua audiência, que procure a gente nas redes sociais, Professor Castelano. Tem aqui, ó. Pessoal, tem aqui, coloca aqui embaixo. Aqui, ó. Coloca aqui embaixo. Muito bom, muito bom. Então, mas agradecer, cara. Eu acho que é vital. E me coloca à disposição sempre que você quiser. Eu vou estar aqui para prestar conta do que a gente tem feito em Queimados. Acho que... A gente fala isso para os vereadores que são progressistas, a gente tem que se alinhar para fazer coisas, sabe? Então, assim, tem muita coisa que eu estou fazendo, que eu estou enviando para uma amiga que é do outro lado, vereadora do outro lado, lá depois de São Gonçalo. Estou enviando alguns projetos que eu acho que dá para combinar, sabe? Esse aqui é interessante para a cidade, é legal, mas a gente tem feito um trabalho e é só o começo, cara. A gente, mais uma vez, fez 2 meses intensos demais.
E a gente vai... Falei outro dia pra galera, falei, tem que manter isso agora, porque a gente virou referência. E quando a gente vira referência, a gente não pode perder a qualidade. E o mandato tem que ter qualidade. Ele tem que prestar contas para a sociedade, ele tem que fiscalizar e ele tem que propor leis. É fundamental que a gente... Se eu acredito na mudança da sociedade, eu acredito através do poder legislativo, de alterar as leis, propor leis e cobrar. Eu acho que isso é fundamental. Mais uma vez, obrigado por esse espaço, meu irmão. Obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Pessoal, eu quero agradecer muito a audiência de todos vocês, a participação de todos. Foi um programa muito legal. O professor Castellano deu uma aula aqui, como fazer um mandato participativo, isso é muito bacana. E eu quero convidar vocês a estarem conosco no próximo episódio. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, familiar.